Muito bom dia a todos os irmãos, né? É um privilégio mais uma vez estar aqui junto com vocês, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Ainda continuando, né, sobre o ensino da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, é o que temos aprendido e nós temos como proposta hoje o capítulo 5. O capítulo 5 traz a segurança da salvação. E eu te pergunto, você tem essa segurança em tuas mãos? Eu quero te oferecer ferramentas para que você venha dispor, no momento de tribulação, a paz que se faz necessária dentro da segurança. Segurança é essa que não sou eu, pastor, que estará dando a você, mas eu quero te dar uma palavra. Essa segurança quem nos dá é o próprio Senhor Jesus. Ele nos garante isso com a sua vitória lá na cruz, tá bom? Então hoje nós estaremos aprendendo o capítulo 5 do livro de Romanos e fala sobre os benefícios da justiça, né? São os benefícios da justiça. Esse texto traz como tema ainda a justificação. Nós aprendemos dentro de alguns capítulos sobre a justificação, que foi falado dentro do capítulo 3, né, até o capítulo 5, que veremos agora. E que você possa aproveitar esse recurso e aprender. Paulo, ele é uma pessoa que me intriga. Paulo é um homem que era de 8 a 80. Paulo, ele tinha uma vida totalmente dedicada a perseguir os cristãos. Ele pedia carta, ele pedia autorização para perseguir o povo de Deus. Mas um dia ele foi encontrado numa estrada e foi interrogado pelo próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Muitas vezes, irmãos, nós temos sentido injustiçado e perguntamos, nossa, temos tantos perseguidores, temos tantas pessoas que têm nos perseguido e agora, como está em alta, né, a popularidade dos governantes, seja de esquerda, seja de direita, e aqui eu quero te dizer que eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou do centro da vontade de Deus. Eu te desafio a viver uma vida no centro da vontade do Pai, tá bom? Então Paulo, ele vê essa carta como uma ferramenta de justificação, ou seja, uma fonte de bênção na vida do ser humano. Isso daí não é uma carta doutrinária que é estéril, que se torna estéril o indivíduo, mas muito pelo contrário, onde o indivíduo ele tem ao seu recurso a fonte de bênção do Senhor. E para ganhar tempo, né, nós estaremos vendo Romanos, o capítulo 5, e você pode pegar a sua Bíblia, seu caderno, a sua anotação e fazer a leitura. Eu já te desafio, querido, a ler todo o livro de Romanos e pausadamente, olhando o que o Espírito Santo da verdade vai estar trazendo ao seu coração. Eu creio que essa palavra estará fazendo guarida no seu e no meu coração, tá bom? Então, para começar, eu gostaria de ver o tempo da salvação em dois aspectos com você, no passado e no presente, tá bom? Então você pode tomar nota aí agora em nome do Senhor Jesus. A leitura diz assim, de Romanos capítulo 5, de 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Eu gostaria de analisar com você o que é a paz com Deus. Então você pode anotar aí, paz com Deus. O verso primeiro, ela fala do passado, a justificação e a reconciliação no passado. Nós tivemos paz com Deus. O homem não tinha paz, querido. E através de algo que Cristo Jesus fez lá no passado, nós podemos obter hoje no presente. É o segundo item para você tomar nota: o acesso a Deus. Tá bom? Eu vou repetir. Então, no passado, nós vemos a paz com Deus, ou seja, a justificação e reconciliação que obtivemos através do sacrifício de Jesus. Mas no presente, nós temos o acesso a Deus. O verso 2 vai falar sobre isso, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, eu estou firmado na fé daquele que um dia declarou que voltaria para me buscar como igreja. Eu creio nisso, eu creio que nós como igreja sentiremos, sim, o princípio das dores, como você tem visto e vivido, mas eu quero te trazer uma palavra de esperança. Você já foi um povo adquirido por Deus. Só basta você crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. E Ele vive nos dando acesso ao Pai. O Senhor Jesus, Ele vive nos dando acesso ao Pai. Este é o presente. Então você tem acesso através da graça. Permaneça firme nesta promessa, tá bom? E terceiro item que nós podemos observar é esperança. Diz um ditado que a esperança é a última que morre. Esperança em quem você tem tido? Em esperar por quem? Você não tem um salvador da pátria. Algumas pessoas vão dizer isso, mas o salvador da minha pátria é o Senhor Jesus. E eu creio que, como brasileiro que sou, eu tenho e vivo e esperarei a paz ainda reinar sobre a nossa nação. Amém, querido? Eu convido você a exercitar a sua fé, a autoridade que Deus delegou a você lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre você, querido. Não é sobre pastores, sobre diáconos, sobre aqueles que servem a Deus dentro das suas igrejas. Não, porque eu e você somos a igreja de Cristo Jesus. Então, você tem esse acesso a Deus, a esperança em Deus. A palavra-chave vem encontrar no verso 2 e no verso 4. É uma palavra-chave, uma palavra de esperança. Deposite nas pessoas a esperança, que você vai ver qual é o resultado. Vai ser trágico. Mas eu quero te desafiar: deposite a esperança no Senhor e Redentor, aquele que prometeu uma glória futura. O Senhor nos promete uma glória a ser alcançada. Então espere no Senhor. A perseverança, ela produz experiência, a experiência produz esperança. Creia no Senhor Jesus e viva essa esperança. Quarto e último aspecto dentro desse trecho da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 5, de 1 a 4, nós podemos ter um regozijo, ou seja, a alegria na tribulação. Mas como ter alegria no momento de tribulação? Querido,
vivencie aquilo que Deus prometeu. Deus tem prometido a mim e a você que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria desamparados. Então, o verso 3 e 4 produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência nos produz esperança. Seja um homem fruto da esperança. Seja homem fruto da esperança. O Senhor Jesus espera um pouco mais de mim e de você. Espere também um pouco mais de você. Muitas pessoas não esperam mais nada de si e falam, já sou um derrotado. Eu quero te dar uma palavra de ânimo. Anima-te, põe-se de pé, porque o Senhor Jesus, Ele venceu a morte por mim e por você. Tá bom, querido? Então, nós vemos nesse tópico aqui, a segurança da salvação. Ela tem um aspecto no passado, né? Que é a reconciliação que temos diante do Senhor, através da justificação, tá bom? E dentro desse aspecto, no presente, nós temos um acesso a essa graça. Então permaneça-se firme a este presente que Deus tem nos dado, tá bom? Para que você viva uma esperança em Deus. Não espere no homem, não espere no governo, mas espere naquele que é o centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, tá bom? Regozije-se na momentânea tribulação. Quero te dizer que essa tribulação, querida, ela é passageira, porque no céu, como eu disse, e tem uma linda canção, que não entra pecado, não entra tristeza, não entra dor alguma. Então, esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é santo, ele é irrepreensível, em nome de Jesus. O regozijo na tribulação. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. O que você tem tido e trazido como experiência no meio dessa perseverança? Certamente vai te dar uma experiência de viver algo melhor. Eu me lembro da história de José, um homem que perseverou. Ele lutou, ele foi lançado dentro de um poço, foi vendido pelos seus irmãos, ou seja, pelos aqueles que ele buscava a segurança dentro do seio da sua família e não teve. Eu quero te dizer, querido, que o centro de segurança não é no meio da sua família. É bem claro que temos que valorizar a nossa família, mas eu quero que você valorize aquilo que Deus tem te dado. Deus te deu o livre acesso à graça. Então, seja agradecido tudo aquilo que Deus tem te dado. Continuando, o regozijo na tribulação. Você então tem esses 3 aspectos que você pode anotar aí. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, dentro desse aspecto de regozijo na tribulação, eu aprendo uma coisa principal, que é produzir. O que eu e você temos que produzir no meio da tribulação? Querido, produza palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de ânimo àquelas pessoas que não têm mais esperança. É redundante, mas é verdade. Produza diante das pessoas algo novo. Algo novo Deus tem para dar. Algo novo Deus irá fazer acontecer quando você permitir o agir de Deus sobre a sua vida, tá bom? O amor no coração. O verso 5 ao 8, o verso 5 ao 8, você pode ler aí. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração através, ou seja, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria. Eu quero te dizer, dificilmente alguém pagaria um alto preço por amar você, tá bom? Por mais que as pessoas falem, estamos juntão, estamos junto com você, não abro mão, estou fechado com você. Meu irmão, tome cuidado. Porque talvez na hora que o bicho começar a apertar, essa pessoa vai falar como Pedro falou, eu não conheço. Mas eu quero te dizer que o Senhor te conhece as suas limitações. Creia e viva a esperança. Anime-se no nome do Senhor Jesus. Anime-se diante do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o verso 8, em nome de Jesus. O amor no coração é o que se destaca do capítulo 5, do verso 5, ao 8, o amor no coração. O Senhor, Ele tem te amado, o Senhor amou o projeto que Ele iniciou lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi um lugar de realização, mas o nascer do homem nasceu no coração de Deus, ou seja, a família nasceu no coração de Deus, e por isso o inimigo tem tramado dia após dia e destruir aquilo que nasceu no coração de Deus. Diga aí você aí, a minha família nasceu no coração de Deus. E aí você poderá recitar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Então, você pode colocar aí, anotar, né? O verso 3 e 4 fala do regozijo na tribulação. O verso 5 ao 8 fala do amor, o amor no coração. Ele é dado, querido, pelo Espírito Santo. Cristo morreu também para os ímpios. Cristo morreu também para aqueles à margem da sociedade judaica, porque os seus não escolheram. Os judeus não aceitaram a Cristo. E eu e você, como gentios que éramos, aceitamos a Cristo Jesus e nos tornamos cordeiro dessa promessa, cordeiros, irmãos de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, tá bom, querido? Do 9 ao 11, nós temos a certeza da libertação. A salvação, ela nos liberta no tempo do Senhor. Então, nós iremos ler aí o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Olha, o que nos salva da ira é o sangue de Jesus, a propiciação, ou seja, o pagamento foi o sangue de Cristo Jesus. Tem uma canção que fala assim, eu nunca saberei o preço. O preço você até sabe, querido, foi o sangue de Jesus, mas não temos como mensurar o tamanho dessa dívida, o tamanho deste pagamento que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu e você recebemos a reconciliação. Eu gostaria que você gravasse aí o verso 10, tomasse aí e decorasse, porque se nós, quando inimigos, olha, quando você ainda era inimigo, você foi reconciliado. Olha, mesmo sendo inimigo, amaldiçoa, né? Vamos, crucifica, solte Barrabás. E o Senhor Jesus ainda morreu por aqueles que estavam colocando ele na cruz, tá bom, querido? Reconciliado com Deus mediante a morte de Cristo Jesus, ele não titubeou, ele não hesitou, ele cumpriu até o último momento, até ele dizer, tetelestai, está consumado. Está consumado tudo. Aquilo que eu e você temos feito ainda hoje, na cruz, no ato lá do passado, ou seja,
na reconciliação, nós fomos justificados por Cristo Jesus. Fomos justificados e reconciliados, por isso temos acesso a Deus, tá bom? Recapitulando tudo isso daí, em nome do Senhor Jesus. E sobre a esperança, querido, eu gostaria que você colocasse esse verso, grifasse na sua Bíblia, Jeremias 29:11, né? Diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você. O próprio Senhor Jesus ele conhece os planos que tem para mim e para você. Então nós somos desafiados a viver esse plano do Senhor, que é plano de que cada um de nós possa prosperar e de dar uma esperança e um futuro melhor. O Senhor, ele tem dado a mim e a você um plano melhor, tá bom? O Senhor Jesus, o sangue, através do sangue de Cristo Jesus, nossos pecados foi justificados através do sangue de Cristo Jesus. E através da cruz de Cristo Jesus, o nosso pecado foi santificado. Nós tivemos santificação, ou seja, a cruz de Cristo Jesus nos santifica, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Você não é fruto do acaso. O Senhor Jesus, ele arquitetou te formar. O Senhor Jesus, juntamente com Deus e o Espírito Santo, eles têm em seu coração a ideia: vamos formar o homem. Vamos formar o homem de que maneira? A imagem e conforme a nossa semelhança. Algo bom, querido. Aquilo que você vive e experimenta, você leva, você produz. Você é fruto daquilo que fizeram com você, positivamente ou negativamente. E para isso tem um nome: paternidade espiritual. Então, cuidado com qual tipo de paternidade espiritual que eu e você temos adquirido e temos levado adiante. Então, eu quero te dizer, olha, se você tem uma paternidade espiritual negativa, em nome de Jesus, que ela seja anulada na cruz de Cristo Jesus, onde todos os nossos pecados foram expiados. Pastor, agora o que eu faço? Eu pequei. Confesse diante do Senhor, tá bom? O reino da morte, você pode anotar aí, o reino da morte será visto no capítulo 5, de 12 a 14. E para tanto, no verso 12, você pode anotar aí: o pecado entrou no mundo por um homem. O verso 12 vai declarar como este pecado entrou no mundo. E eu trouxe dentro de um culto esse tema, consequências, né? Consequências. Através da inconsequência de Adão e Eva, trouxe uma consequência danosa, dentro da trajetória da raça humana. Mas essa consequência danosa teve um fim. Ela tem um fim. Quando eu e você olhamos para a cruz de Cristo Jesus e declaramos: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, eu nada posso fazer sem Ti. E aí eu quero Te receber de todo o meu coração. Então aproveite essa lição e entregue seu caminho ao Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor, o seu coração ao Senhor. Não viva como um homem dissoluto, um homem que não tem parada, mas que a sua parada seja no centro da vontade do Senhor. Tá ok? O verso 12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas eu quero te dizer que esse pecado entrou na raça humana e produziu ruína, uma ruína total. Tá bom? Mas eu quero te dizer outra coisa, que essa morte, ela tem um sentido
de um aspecto espiritual. Nós temos o tempo da morte, né? O aspecto dessa morte, ela é vista em três etapas. A morte espiritual, né? Dividida em antes da vida espiritual e depois da vida espiritual, tá? A morte física e a morte eterna. Então, eu e você, nós temos que ver qual tipo de morte que estamos propensos a experimentar. Irmãos, ainda que eu morra fisicamente, eu creio na minha salvação. Eu creio na garantia que foi me dado na cruz de Cristo Jesus. O que eu posso até perder, assim acredito eu, e convivo com isso, é a alegria da salvação. Porque senão, todo o sacrifício de Jesus seria invalidado com o meu querer. E eu quero te dizer que o sacrifício de Jesus não tem nada a ver com o seu ou não querer. Tem a ver com o querer de Deus. Deus quis. E Ele enviou o seu Filho para morrer por todo aquele que nele cresce. E não teria mais problema algum. Então, qual o tipo de problema? Problema eterno, querido. Talvez eu e você possamos estar passando por lutas, dificuldades enquanto terra. Mas eu quero te trazer uma palavra de esperança. No céu não tem problema, tá bom? Em nome de Jesus. A morte passou a todos, porque todos pecaram. O Salmo 51, verso 5, você pode anotar aí. Foi concebido em pecado, e assim você pode anotar, tá bom? A história prova que é a verdade. O verso 13 e o 14. A história prova que é a verdade. O verso 13 fala assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Ou seja, nós estávamos arruinados a viver banidos dessa graça. Mas o Senhor Jesus, o autor da vida, o autor do amor, ele veio e se rendeu por mim e por você, por amar você, tá ok? Então, sim, Adão, pecado. Jesus, vida e vida em abundância. Então, Adão, pecado, separação, destruição. Mas Jesus, vida, salvação e alegria da salvação em abundância. Tá ok? O reino da vida. Romanos, capítulo 5, né? De 15 a 21. Romanos, capítulo 5, de 15 a 21. Em nome de Jesus. Tá ok? O verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A eficiência é vista no verso 15. A ofensa entrou através de Adão, mas o dom gratuito entrou através de Cristo Jesus, e isso é eficiente. A eficiência do pecado, da anulação do pecado, é a morte de Cristo Jesus. Por isso, todo pecado confessado, querido, ele tem perdão. Só não tem perdão pecado que não é confessado. Se você não confessa, fica escondendo aí dentro do seu coração, não tem como o Senhor Jesus perdoar, embora Ele seja todo poderoso, mas Ele conta com a sua colaboração.
tá bom? 5 pães e 2 peixinhos foi o suficientemente necessário para sustentar uma multidão. E tem uma sobra de 12 cestos que eu fico pensando, sabe o quê? As 12 tribos. Tá? O Senhor Jesus, ele pensa estrategicamente em tudo, tá bom? Ou seja, a sua extensão, verso 16, fala assim, ó. O verso 16, nós demos um salto aqui. O dom, entretanto, não é como no caso. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A extensão, uma ofensa foi levado, né, como presente de grego, a todos. Todos foram condenados. Muitas ofensas. Mas através de muitas ofensas veio a justificação. Muitos eram os pecados dos homens, mas o Senhor Jesus veio para banir com todos os seus pecados, os meus, os seus, na cruz do Calvário. A eficiência, mais uma vez, é vista no verso 17. A eficiência se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele traz como eficiência a sua morte na cruz, tá ok? Essencial, mais uma vez podemos ver a essência do verso 18 ao verso 19, e você vai ler lá, pois assim como por um só a ofensa veio ao juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A justificação que dá vida. Tá ok? A desobediência é vista na pessoa de Adão. Adão. Foi dado essa incumbência a ele. Muitos vão falar, porra,